Oi, gente! A história de hoje é a história de Chiquinho. Essa história foi feita pelo Instituto Chico Mendes, idealizado pela Ilanira Mendes, e o texto é de Valquíria Raízes e Charlene Carvalho. Vamos lá? Numa época em que todos os bichos falavam e eram entendidos na sua língua mesmo, sem tradução, havia uma imensa floresta. Nela moravam todos os bichos que falavam e escutavam. As árvores também falavam. Nessa floresta viviam também uns meninos gente, índios meninos, amigos dos bichos meninos. Depois foram chegando os outros de outras terras distantes e tudo continuava bem. Tempos e tempos depois, um dos meninos, entre tantos meninos, foi para outra cidade, que era longe, muito longe dos meninos. Na outra cidade, todo mundo era muito adulto, como se já tivessem nascido todos grandes, e não se lembravam de como era ser menino. Nosso menino não era nada de muito extraordinário, não tinha uma capa colorida, não ficava invisível nem nada. Muitos achavam até que ele era meio bobo, mas um bobo menino. Mas o menino que parecia meio bobo achou muito mais bobo quem fosse adulto sem ter sido menino. Tentou explicar que ser pequeno era muito bom, tão bom que quando grande, quem foi pequeno não esquecia como era ser. Alguns adultos acreditavam no menino, outros não. Esse é o menino contando para os adultos. O menino voltou para casa e reuniu meninos e meninas. Sentaram-se todos embaixo da árvore e o menino, que chamava Chiquinho, contou: Achei tudo muito legal, mas tem uma coisa estranha. Vocês acreditam que tem gente que não acredita que os bichos falam? Tem uns que acreditam, mas entender que é bom, nada. Aí falou o menino Raimundo: E como que eles fazem então? Eles não entendem os bichos? Eles entendem as pessoas? E falou o outro menino, que se chamava Lé: É claro que não, Raimundo. Larga de ser abestado. Chiquinho estava muito preocupado. Achava que perigava chegar um dia que ninguém ia entender os bichos na língua dos bichos, que o desentendimento iria se alastrar. Mas na terra de Chiquinho havia uma coisa que diferenciava de todas as terras: a crença. A crença dos rios, nas plantas, nas florestas, nos bichos, nos meninos, nas falas, havia crença. As meninas e os meninos, amigos de Chiquinho, acharam que ele estava muito, mas muito certo, que essa coisa de não entender os bichos na língua dos bichos era muito, muito ruim. Todos eles conversando debaixo da planta, da árvore, que eles também entendiam. Na cidade do Chiquinho havia também adultos, que não foram meninos, que não entendiam nada dos bichos. Mas essa cidade, diferente das outras, tinha os meninos, os amigos de Chiquinho. Os adultos que não foram meninos, por não ouvir as vozes dos bichos, das florestas, das águas, não respeitavam elas. Olhavam o mundo como se não visse. O mundo estava ali, diante deles, mas eles não viam, não ouviam. Certa vez, Chiquinho e seu amigo Raimundo foram dar um passeio e voltaram abismados. Os adultos que não foram meninos estavam cortando as árvores. Esses adultos percebiam que as árvores davam dinheiro, mas eles não percebiam que, para elas darem dinheiro, não precisavam estar mortas. Aqui no cantinho tá o Raimundo e o Chiquinho, vendo eles cortarem as árvores. Chiquinho e seus amigos foram crescendo, mas como foram meninos, não deixavam de escutar o rebuliço da floresta.
as conversas dos bichos. Conversa de jabuti, então, era uma lerdeza. Dona Onça esturrava, mas pegar mesmo só com muita fome. No riozinho perto da casa de Chiquinho, vinha beber água o Mapinguari. Uma criatura diferente, com um umbigo no meio da testa, ou aquele seria um olho. O Mapinguari era imenso e fedorento, mas diziam que o cheiro ruim só ficava forte quando o Mapinguari sentia alguma ameaça de destruição na floresta. Era uma beleza a vida vivida assim, entre onças, jabutis e Mapinguari. Ó, o Mapinguari é esse aqui. Enquanto os meninos cresciam, mais e mais adultos que não foram meninos iam chegando. Já eram muitos os que eram adultos sem ter sido meninos. A floresta começou a não ser mais entendida. Os adultos que já nasceram adultos não tinham sabedoria de menino. Um dia, Chiquinho conheceu um adulto que se lembrava de como era ser menino. Um adulto chamado Euclides Tavora. Com esse adulto, Chiquinho aprendeu a ler, a escrever e também sobre a importância de se organizar, sobre se reunir com os amigos que têm o mesmo ideal e luta por esse ideal. Ó, esse é o Euclides e esse é o Chiquinho, e ele ensinou muita coisa pro Chiquinho, hein? Os adultos que não foram meninos começaram a desconfiar que a organização dos meninos podia era atrapalhar. Chiquinho e os outros meninos, além de entender a língua dos bichos, tinham crença e continuaram. Wilson e Gino, Lé, Marina, Raimundo e Chiquinho continuaram na luta. Reunião e reunião. Nesse tempo, as árvores continuavam a contar suas histórias. Tinha uma seringueira grande, bem grande, que diziam que chorava. A seringueira era uma árvore mágica. Ela tem sangue, mas um sangue branco. O sangue fica dentro dela, como na gente, só que o nosso sangue é vermelho. O sangue dela é tão mágico, mas tão mágico, que colocado na fumaça, vira borracha. Aquela borracha que a gente usa na escola, vira borracha. A seringueira não se importa que se faça o sangue dela borracha, até acha lindo. O seringueiro que colhe o sangue branco para virar borracha acorda cedo, antes mesmo do sol. Quando o sol se espreguiça, o seringueiro já está voltando para casa. Os seringueiros, para não esperar o tempo de sono do sol, colocam na cabeça um tipo de lanterna que não precisa segurar nas mãos, a poronga. Então, eles podem andar pelas estradas de seringueira com as mãos livres. E aqui que vocês estão vendo sair da árvore é o sangue dela que dá para fazer borracha. Chiquinho e seus amigos fizeram uma reunião e decidiram que precisavam correr mais rápido. Contar para todo mundo que os bichos falavam, que as árvores choravam e que isso não era coisa de menino. E Chiquinho dizia: a floresta é a nossa própria casa. A comida, a cama, o passeio, a fé. Se acabarem com a floresta, aonde vamos morar? A floresta tem gente, não pode acabar. Vamos lutar. Os adultos que não foram meninos não queriam saber de história de gente da floresta. Do mesmo jeito que não queriam saber de floresta. Eles não ouviam nada. Como nunca tinham sido meninos, não sabiam escutar, não sabiam ouvir o coração. Para eles, a floresta só podia dar dinheiro morta. Não entendiam que podia ser riqueza viva, para sempre. Chiquinho foi nomeado pelos outros adultos meninos a ir para todas as cidades e convidar outros tantos meninos para ajudar nessa causa, a causa dos povos das florestas. Ó, aqui é o Chiquinho conversando com os adultos que não foram meninos. Chiquinho conheceu uma antropóloga, pessoa muito estudada, da que se lembrava como era ser menina. Chamava-se Mari.
Mari começou a escrever para os seus amigos sobre os amigos de Chiquinho. E os amigos de Chiquinho lutavam, mas não lutavam com as mesmas armas que os adultos que não foram meninos. Às vezes, eles queriam usar as mesmas armas, mas não era disso que a luta era feita. As armas tinham que ser diferentes. Ó, a Mari com o Chiquinho. Chiquinho sabia ouvir com o ouvido do coração. E o ouvido do coração dizia: você tem outras armas, Chiquinho. Você tem outras armas. Já tinha muita gente amiga de Chiquinho, mas ele tinha muitos inimigos também. Eram os que queriam ganhar dinheiro com a morte da floresta. Chiquinho era muito corajoso, mas também tinha medo, é claro. Seu maior medo era que a floresta acabasse. Os meninos acreditavam que com a floresta viva a riqueza nunca ia acabar e que a floresta não se recusaria nunca de emprestar grande parte da sua riqueza. Os amigos de Chiquinho tiveram a ideia de ir aonde os homens adultos que não foram meninos estavam e pedir para eles pararem de derrubar a floresta. E pediram, mas os homens adultos que não entendiam a língua dos bichos não entenderam também os meninos. Chiquinho e seus amigos, no meio da floresta, ouviram um grito das árvores. Os bichos corriam assustados. Chiquinho sentiu seu coração bater mais forte. Todos estavam lá, olhando para ele. As florestas, os bichos, o curupira, a mãe da mata. Foi então que todos, num sentimento único, todos os amigos de Chiquinho deram as mãos e abraçaram as árvores. Com esse abraço, os homens que não foram meninos foram empatados de derrubar a mata. Os meninos, com seu braço, empataram e ficaram felizes, porque perceberam que eram muitos e muitos Chiquinhos. Então, gente, eu sou Maria Vidal do Território Mineração e essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E essa história fala sobre Chico Mendes. Vocês já conheciam alguma coisa ou foi a primeira vez? Hein? Me contem aqui nos comentários. E olha, que tal a gente desenhar algum animal da floresta, uma árvore? Seria muito legal, né? Um beijo e até a próxima!